meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Segunda-feira. Mais uma segunda-feira, mais uma semana se inicia aí, né? Semana se inicia no domingo, né? Mas na segunda-feira que a gente começa a trabalhar, levanta cedo, vai fazer ali as nossas obrigações, né? Nosso trabalho. Pessoal. Bom dia, Cleo, Manu, Dodato. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho. Pessoal, agora são 7 horas e 3 minutos. E toda segunda-feira, a partir das 7 da manhã até as 7h30, nós temos um encontro marcado aqui, né? Já é um encontro. Já estamos aí há um mês, né? Graças a Deus, vivendo esse propósito, né? Que Deus colocou aí no meu coração, de trazer uma palavra, né? Para estar aí renovando, né? Pra gente estar começando uma semana aí mais fortalecidos, né? Porque a gente vê cada coisa, né? E às vezes a gente acaba meio que desfalecendo. Ai, com tanta coisa que acontece. Mas a gente precisa ter a mente voltada para Cristo, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam nele, daqueles que buscam, né, ser fortalecidos por ele. Aí sim nós somos renovados, voamos como a águia, somos fortalecidos e prontos, né, preparados para uma próxima semana. Pessoal, nós estamos nesses dias, né, começamos e estamos aí falando sobre a nossa mente. Foi aí o primeiro tema que eu quis trazer para vocês, porque eu entendo que tudo está na mente da gente, tudo. Então a gente já falou sobre vários pontos, vários tópicos, né, sobre a mente. E hoje a gente vai falar também sobre isso. E hoje é sobre seja positivo. Seja uma pessoa positiva. Mesmo às vezes em meio a tantas coisas que diz que não, né? Tantas coisas que já aconteceram, né, na nossa vida. A gente às vezes olha e pensa assim: puxa vida, nada dá certo pra mim, né? Eu nem vou ter esperança. Aqui em Mateus 8:13, pessoal, diz assim: seja feito como a tua fé. Pois é, gente, as coisas acontecem para nós como a nossa fé, como nós queremos, como nós pensamos, como nós determinamos. Deus, ele tem coisas grandiosas para nós, coisas maravilhosas. Ele tem guardado para todos que nele confiam, para todos que nele esperam. E ele é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão tremendo. Ele nos fez, ele nos criou para prazer da glória dele. Pense você tem ali o poder, né, de construir alguma coisa, né, e dar vida para aquilo. E aí você vai querer que aquilo fique ali com você, né? Ai, foi eu que fiz. Pensa você fazer alguma coisa ali. E você quer mandar naquilo, né? Quer que ele faça o que você quer, né? Porque você que fez ele. Ele é teu, né?
Deus nos criou e Ele nos deu liberdade. Ele nos deu liberdade de escolha. Então aqui diz, né? Mateus 8:13. Seja feito conforme a tua fé. Então você que sabe. Como é que você quer viver? Se você quer viver de uma forma, eu creio que vai dar certo, eu creio que eu vou conquistar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que coisas boas vai acontecer. Eu sei que eu vou ver coisas extraordinárias, né? Ou será que eu penso, nossa, eu já sofri tanto, né? As coisas, tentei fazer várias coisas e não deu certo. Eu nem vou pensar que alguma coisa pode dar certo, porque pelo menos assim, se não der, eu não vou me frustrar, né? Vou ficar aqui, do jeito que tá, não tá bom, mas também melhor do que eu criar expectativa, né? E me frustrar, sofrer. Ai, gente, qual que é o tipo de pensamento que nós estamos tendo? Qual será, meus queridos? Né? Vamos ver aqui. Como eu falei para vocês ali, né? Seja feito como a nossa fé. Bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele fizer, será bom e serei abençoado. Às vezes, nós vamos sair, vamos fazer alguma coisa que nós queremos muito, e de repente aquelas coisas parece que começam a já não dar certo na saída. Quando a gente vai colocar o pé para fora, ou quando a gente vai trocar de roupa, alguma coisa já acontece, eu já não acho uma calça, eu já não acho uma meia lá que eu queria, sei lá, um cinto, uma sandália, um prendedor de cabelo, qualquer coisa, qualquer coisa. Aí ali já começa. Mas onde que tá isso? Onde tá aquilo? Aí de repente já vem uma outra coisa um pouquinho pior. Aí você já não lembra onde é que tá a chave ali de abrir a porta, ou a chave do carro, ou de repente já não lembra onde é que tá tua bolsa, tua carteira. E ali começa. Cedo já. E uma coisa puxa a outra, um abismo puxa a outro. E assim como a esperança, uma puxa a outra. É a mesma coisa. Aí você vai pro carro, de repente você vai ligar o carro e de repente o carro não sai do lugar. De repente o carro não pega. E ali começa. Porque o que está acontecendo? Porque as coisas não dão certo? Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não vai? Em vez de nós pensarmos, por que será que está acontecendo isso? Será que é Deus me livrando de alguma coisa? Será que Deus quer que eu atrase? Porque Ele sabe que se eu sair nesse exato momento, alguma coisa pode acontecer de ruim comigo? Será que Deus não sabe disso? Será que Deus não está cuidando? Quando nós pedimos para Ele, Deus livra-me, Senhor, das coisas deste mundo, do trânsito, Senhor, que um carro desgovernado, ou uma criança passe, eu atropele, ou eu vou pegar esse ônibus e aconteça alguma coisa com o ônibus, seja assaltado, né? Vou deixar assim. Vou deixar, Cléo, pode deixar. Né? Gente, o que tem saído da nossa mente para fora? Porque primeiro entra na mente,
depois vai pro coração e do coração sai para fora, né? Meus amores, muitas vezes a gente se frustra tanto nessa vida, passa tantas lutas, que a gente já não tem mais esperança, que a gente já acha que as coisas não vai funcionar para nós, né? É assim que a gente faz. Como eu falei para vocês ali, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que amam segundo a sua vontade e seguem o seu plano. E isso está em Romanos 8:28. Gente, aqui diz que esse versículo, ele não diz que todas as coisas são boas, são maravilhosas, são mar de rosas. Não, mas ele diz que todas as coisas cooperam. Então, se eu me atrasei, se eu não consegui ir, se alguma coisa aconteceu que me paralisou ali, se eu estou em Cristo, se eu estou buscando Ele está cuidando de mim, eu tenho que dar graça em tudo. É esse o pensamento que eu tenho que ter, meus queridos. E temos que seguir em frente, né? Aqui diz assim, em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ele, né? Eis que tudo se fez novo. Então, pessoal, eu quando estava lá no mundo, vivendo coisas que não conhecia Deus, tudo bem eu acreditar, né, que nada vai dar certo pra mim, que, né, eu tô aí por tá, né, nem sei porque eu tô aí, deixa a vida me levar. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, gente, nós temos que ter um novo pensamento. Nós temos que ter um pensamento positivo. Eu preciso ler a palavra e tomar posse daquelas coisas que Deus fala na palavra. Saber que eu sou o que a Bíblia fala que eu sou. Saber que essas promessas que estão aqui é para mim. Não é para ele ou para ela, para todos os outros menos para mim. Saber que essas coisas aqui é o sobrenatural de Deus, que só acessa aquele que crê, aquele que anda por fé e não por vista. Entendem? Então isso é, pessoal, ter uma mente positiva. E como que a gente consegue, pessoal, sozinho? Será que a gente consegue? Não. A gente consegue com a ajuda do Espírito Santo. Né? Quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim, eu vou, mas eu deixo o meu Consolador, que vai ajudar vocês. O Espírito Santo, que vai interceder por vocês, que vai alinhar o coração de vocês. E aqui, pessoal, em João 16, 7 e 8, mas eu vos digo a verdade, né? A verdade, gente. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, né, não virá para vós outros. Consolador, né, o ajudador, o advogado, o intercessor, o fortalecedor, né, o companheiro não virá para vós. Se porém eu for, eu vou-lo e enviarei ele. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e lhe demonstrará ele vai demonstrar, vai mostrar o pecado e a justiça e o juízo, vai convencer nós. João 16, 7 e 8, pessoal. Então, veja bem, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando na época que Jesus estava aqui, né, na Terra,
Se a gente queria ter com ele, nós tinha que ir até ele. Nós tinha que ir, gente, lá onde ele estava. Lá onde ele estava, pessoal, para conversar com ele. E quando ele subiu ao céu, não liguem, pessoal, que caiu umas coisas no guarda-roupa ali. Quando ele subiu, aí ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dentro do coração de cada um de nós. Nós temos livre acesso ali. Nós não precisamos caminhar milhas, viajar para encontrar com ele. Ele está aqui comigo. Todo o tempo ele está comigo. Ele que me convence, está escrito aqui na palavra. Ele me convence do pecado, da morte, do juízo. Ele me convence e ele vai me tratando, me limpando de dentro para fora. Entendem? Então é ele, pessoal, é ele que faz. E a gente precisa ter uma mente pronta. Uma mente pronta para quê? Para poder viver isso, né? E às vezes a gente, tanto na nossa mente ali, positiva no sentido de não ter mais esperança, negativa, mente negativa, de não ter mais esperança, nós temos as coisas que nós vivemos e nós achamos que vamos morrer por causa daquilo, com aquilo. Recebemos uma notícia, vamos no médico, fazemos um exame, recebemos uma notícia que a gente não gostaria de receber, e aí a gente já fica revoltado, fica doido, né? E já pensa que essas coisas só acontecem comigo, porque eu sou uma pessoa que é de azar, né? Eu tenho muito azar, porque tudo de ruim acontece comigo, e essa gripe que eu tô, eu vou morrer? Essa gripe vai virar isso, vai virar aquilo, eu vou morrer? Será que é assim que a gente tinha que pensar? Será que isso é ter uma mente positiva? Ou uma doença muito pior? Eu já venho e já falo que isso aqui eu vou morrer, que isso aqui vai acabar comigo, eu vou piorando. Eu não tô falando pra vocês, e nem vocês devem falar assim, mesmo sendo doente. Não, eu não estou doente, sim. Você está passando por um momento de enfermidade. Mas, em nome de Jesus, eu vou ficar bem. Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Sabe, essa promessa, ele deixou ali. Ele deixou ali por quê? Para quando nós precisarmos, nós vamos ali na palavra e nós pegamos essa promessa e aplicamos na nossa vida. Hoje, eu estou aqui tratando, fui no médico, estou tratando isso, estou tomando remédio e eu vou ficar bem. É um momento, é um tempo na minha vida. É um tempo. Mas enfermidade nenhuma vai se alojar na minha vida para sempre. Você já vai, você faz uma oração, você repreende e mais uma vez você entrega a sua vida para Jesus e fala: Senhor, a sua vontade é perfeita. A sua vontade é fiel, agradável. E eu sei que a vontade que o Senhor tem para mim é vontade, é pensamento de bem, não de mal. E eu sei que tudo coopera para o meu bem, para gerar o fim que eu quero. Então eu sei que daqui a pouco eu vou estar bem. Porque lá na cruz do Calvário o Senhor levou minhas enfermidades. Então eu tomo posse dessa palavra, dessa promessa. Porque essa promessa é para mim. E eu sei que eu vou ficar bem. Entenderam, meus queridos? Sim, pessoal, nós precisamos ter uma mente de Cristo. Precisamos ter uma mente renovada. Não, pessoal, uma mente negativa. Que acredita que qualquer coisa vai piorar ou que já não acredita mais em nada. Que já tem o pensamento que comigo não acontece, então eu não vou nem ter fé, nem acreditar, nem ter esperança, nem sonhar. Eu nem vou sonhar porque... Por que eu vou sonhar? Para me frustrar? Ah, gente, os planos de Deus são muito maiores.
muito maiores, pessoal, né? Deixa eu ler com vocês aqui, Romanos 4, 18 ao 20. Deixa eu ler aqui com vocês, pessoal. Na minha Bíblia aqui, é Romanos 4, do 18 em diante, diz assim, ó, pessoal. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara, né, de sua esposa, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Pessoal, gente, será que Abraão era uma pessoa positiva? Será que ele era, pessoal? Viu, pessoal? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Abraão, ele recebeu uma promessa. Deus falou com ele. Deus falou com ele, falou que ele seria pai de multidão, falou que Sara teria filhos, seria pai de multidão por meio de Sara. Sara era velhinha, era estéril. Abraão já era velho, gente, 100 anos. E mesmo assim, ele creu nessa promessa. E ele seguiu. Ele teve fé, ele estava certíssimo que quem havia prometido para ele era fiel para cumprir. Gente, ele não era nem um pouco negativo. Olha toda a situação que rodeava ele. Ah, mas Deus, né, foi lá, falou com ele. Mas Deus não fala comigo. Claro que não fala se não lê a Bíblia. Como é que Deus vai falar com você se você não lê a Bíblia, se você não conhece as palavras, as promessas que Deus tem? Se você não conhece, nunca Deus vai falar com você. Ah, mas eu oro, mas você não lê a Bíblia. Uma coisa, gente, eu oro, então não preciso ler a Bíblia. Gente, eu leio a Bíblia, mas eu não oro. Gente, vocês sabiam que o diabo, ele sabe a Bíblia de cor e salteado e muito melhor do que nós? Sabiam disso? Eu acho que sim, né? Você pode ler a Bíblia, saber ela de cor, gente, citar versículos, coisa mais linda. Mas se você não ora, se você não consagra a tua vida, a tua mente, o teu entendimento, a tua inteligência, o teu coração, a tua mente ao Senhor, você vai se perder. Você vai deixar a soberba te dominar. Ah, porque eu sei. Ah, porque eu já li tanto. Você está fazendo da forma errada. É Bíblia, é oração e jejum. Eu oro para quê? Para que o Espírito Santo me convença do pecado e do juízo. Eu oro para que o Espírito Santo abra minha mente, para que eu compreenda o que está escrito na palavra. Para que eu não compreenda errado, mas para que eu compreenda certo. Eu guardo a minha mente para ela não vagar. Para que ela fique ali com os pensamentos corretos. Sabe, pessoal, uma coisa, quando nós temos pensamentos assim, a gente pensa assim, ai, credo, coisa esquisita, parece que vai acontecer alguma coisa ruim. Gente, isso é pensamento maligno, sabia? Um sentimento estranho, parece que já vai acontecer uma coisa ruim. A mente, de repente, ela vaga e vem esse pensamento. E de repente vem mesmo uma notícia ruim. Lance fora da tua mente esse tipo de pensamento. Não permita que a tua mente tenha esse tipo de pensamento. Olha o que está escrito aqui, ó.
em Provérbios 15:15, pessoal. Tá escrito assim, ó: todos os dias do aflito, do desatento, do desatento são maus por causa de pensamentos ansiosos e maus pensamentos. Mas a alegria do coração é banquete contínuo, independente das circunstâncias. Gente, todos os dias são maus porque eu tenho pensamentos maus. E todos os dias são bons, são banquetes para aquele que tem o pensamento correto. Então não tem, gente, quando vir esses pensamentos, sabe, de sentimento, pressentimento, lance fora. Sai daqui, capeta, vai voltar pro lugar onde você nunca deveria ter saído. Entendeu? É assim, gente. O capeta, o diabo, ele não tem domínio nenhum da tua vida, a não ser que você dê para ele. A não ser que você leve cativo o teu pensamento a ele. Dê ouvidos e faça a vontade dele. Aí ele vai dominar você. É os teus pensamentos. É só você abrir ali essa porta para ele que ele vai entrar e vai fazer a maior bagunça. Entendem? Então é você, tá nas tuas mãos. Seja feita como a tua fé. Seja feita como você crê, como você pensa. Eu, pessoal, quando eu tô numa situação, assim, às vezes difícil, né? E às vezes é normal, gente. Às vezes você tá assim, pensa, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu faço? Eu falo assim pra Deus: Deus, coloca os teus olhos em mim, Senhor. Me leva, Pai, aos meus mais altos montes para que eu veja de cima o que está acontecendo. Para as coisas que eu não consigo estar vendo aqui embaixo, porque eu estou naquela visão assim. Me leva lá para cima, Senhor. Para que eu consiga ver de cima o que está acontecendo aqui embaixo. Me empresta, Senhor, os teus olhos, que eu estou vendo só com os meus, e os meus não estão vendo coisas boas. Porque eu estou vendo o que está acontecendo, o que eu estou apalpando. E eu não quero ver com esses olhos, eu quero ver com os teus olhos. E pensem, pessoal, parece mágica. Como o coração da gente fica em paz. Como a gente fica alegre, a gente se alegra. Muda o dia da gente. Pessoal, cuidem da mente de vocês. Assim como eu tenho cuidado da minha. É um trabalhar, gente, é um gotejar. Dia após dia, eu preciso estar me alimentando da palavra. Deus falou com Abraão, Deus falou com muitos outros na Bíblia e Deus fala até hoje, através de muitos sinais e principalmente através da sua palavra. Leia a Bíblia. Na Bíblia, vocês sabiam que tem uma promessa para cada dia? Todo dia do nosso ano tem uma promessa diferente. Pessoal, não guardem, não deixem aberta a Bíblia no Salmo lá, 121, empoeirada, e não folheiem a Bíblia, não façam isso. A Bíblia é um manual para a nossa vida. A Bíblia, gente, é a nossa esperança. É ali que nós nos alimentamos, pessoal. Ou nós alimentamos a nossa carne ou o nosso espírito. Não alimentem a carne e deixem o espírito do lado, pessoal. A carne só é para ser alimentada com comida, mas não com essas coisas desse mundo, gente. A carne, o corpo físico, ele precisa de alimento, comida, água. Mas o nosso espírito, pessoal, nossa mente não encham eles de porcaria, de negatividade, de falta de fé, de falta de esperança. Não façam isso. Sigam em frente, meus queridos, olhando lá, seguindo o alvo. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo, eu vou conquistar, porque Ele já conquistou tudo lá na cruz. Foi pago um alto preço para que eu estivesse aqui, para que eu vivesse o melhor. E eu vou viver o melhor. Essa semana será a melhor semana da minha vida. Eu vou ver coisas maravilhosas, extraordinárias, coisas que eu nem posso imaginar, nem posso pensar.
de tão grande que são, mas a minha vida, a vida da minha família, a minha casa está sobre as mãos do Senhor. E Ele tem cuidado de nós, Ele quer o melhor para nós comermos o melhor dessa terra, e é isso que nós vamos viver. Vivemos já muitos dias de alegria, mas esta semana será extraordinária em nome de Jesus. Amém? Quem crê aí, diga amém. Já são 7h32, nós vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos, muito obrigada, né? Li aqui os comentários, né? Que é totalmente de acordo, né? O ensinamento aqui é a palavra de Deus, entra no coração e jamais ela volta vazia, certo? Vamos seguir, pessoal. Vamos ter um dia glorioso hoje. Não importa o que aconteça, o meu pensamento é: todas as coisas cooperam para o bem, e a minha fé, eu vou viver conforme a minha fé, não conforme a minha vista. Amém? Que Deus abençoe, um grande beijo no coração de vocês. Quem não assistiu inteira, vai ficar gravada, depois vai para o YouTube também. E segunda-feira que vem nós estamos aqui de volta, tá bom? Que seja feita sempre conforme a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Amém? Deus à nossa frente, não temos o que temer. Beijo no coração. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.